Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo onde eu trago soluções que vão te fazer alcançar o faturamento de um ano em 7 meses. E o tema de hoje é como contratar. Como elaborar um processo de contratação eficiente, organizado, que vai economizar o seu tempo e vai trazer os melhores candidatos. Vamos lá? Mas afinal de contas, o que é um processo de contratação eficiente? Um processo de contratação eficiente, ele tem que ter pelo menos 4 coisas. Primeiro, ele precisa ser organizado, ele precisa seguir um roteiro, precisa ter início, meio e fim. Ah, Carol, mas isso é muito óbvio. Não é. Eu vejo muitos empreendedores pecando nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre esse roteiro e às vezes começa muito bem, faz ali o início muito bem, desenvolve, vai para o meio muito bem e não faz o encerramento do processo de contratação. Então tem que ser um roteiro organizado, onde tenha início, meio e fim. O segundo ponto para que o processo de contratação seja eficiente é que ele tem que economizar o tempo do empreendedor. Gente, contratar não é tarefa rápida. Contratar exige tempo, exige dedicação. E um processo de contratação que não é organizado, ele não economiza o tempo do empreendedor. Pelo contrário, ele desperdiça o tempo do empreendedor e o empreendedor acaba se perdendo no meio do caminho diante de tantas partes desse processo. Então, é preciso que um processo de contratação economize o tempo do empreendedor. Outro ponto muito importante para que um processo de contratação seja eficiente é que ele tem que ser capaz de trazer os melhores candidatos. Um grande problema que os empreendedores têm é exatamente o de acessar bons candidatos. Como é que eles fazem isso? Como é que se chega a esses bons candidatos? Então, o processo de contratação eficiente ele tem que ser capaz de trazer bons candidatos. Precisa chegar até aonde os melhores candidatos estão. Outro ponto também muito importante é que o processo de contratação precisa ser uma triagem, ele precisa ser uma espécie de funil, para que você comece ali com uma certa quantidade de candidatos e ele vá afunilando, até que você consiga encontrar ali o melhor candidato. Por que isso? Imagina se você recebe ali no seu processo de contratação, sei lá, 397 currículos. Imagina você entrevistar todas essas pessoas. Então, o processo de contratação eficiente, ele precisa fazer uma triagem, ele precisa ir afunilando para que você consiga realmente entrevistar os melhores candidatos e não todos os candidatos. Mas a grande questão aqui é que as pessoas, os empreendedores, confundem o que é um processo de contratação eficiente. A maioria dos empreendedores acha que fazer um processo de contratação eficiente é pedir a indicação a alguém, chamar essa pessoa indicada, fazer algumas perguntas ali, por vezes de forma aleatória, e colocar essa pessoa para dentro da empresa. Isso não é um processo de contratação eficiente. Como o nome já diz, processo de contratação, ele é um processo. Existem etapas a serem cumpridas aí que você simplesmente com uma indicação não vai conseguir cumprir. Então você tem que estabelecer muito bem esse processo para que ele seja eficiente e realmente atinja o objetivo, que é trazer os melhores candidatos para que você possa ter a oportunidade de contratar o melhor profissional. E eu vejo muito empreendedor cometendo grandes erros no processo de contratação. Erros que fazem com que eles não consigam acessar os melhores candidatos. O primeiro erro é fazer com pressa. Olha, processo de contratação eficiente leva tempo. E não adianta fazer com pressa.
Às vezes eu escuto assim, eu não tenho tempo, eu preciso colocar um funcionário para assumir essa função imediatamente, o mais rápido possível, tem que ser rápido. E não é assim. O processo de contratação leva tempo e é exatamente porque o empreendedor não tem tempo que ele precisa fazer da maneira mais correta e eficiente possível. Por quê? Porque quando você contrata errado, você perde o seu tempo, você perde o seu dinheiro, você perde em produtividade e você perde em faturamento. Porque o que você poderia faturar com a produtividade de um bom funcionário, você não vai conseguir. Porque por falta de tempo, por querer fazer o processo correndo, você acabou contratando errado. Então, não faça com pressa. Isso vai colocar tudo a perder no seu processo de contratação. Um outro erro é que os empreendedores perdem o time da hora de contratar, eles perdem a hora certa de contratar. Às vezes ficam assim, eu não tenho dinheiro agora, eu não posso fazer esse investimento agora, eu não posso gastar, eu não posso ter esse gasto nesse momento, então vou segurar aqui e não vou contratar. E aí perde-se a oportunidade também de faturar mais com a produtividade desse novo funcionário. Então, saiba observar o tempo certo, o tempo adequado para fazer essa contratação. Um outro erro é que, por não terem um roteiro organizado, muitos empreendedores desperdiçam o tempo do candidato e acabam deixando o candidato ali, às vezes por horas, por vezes o dia inteiro, esperando uma simples entrevista acontecer. Não faça isso. Isso depõe contra a sua empresa. Sabe, quando a gente está fazendo um processo de contratação, a gente está vendendo a nossa empresa para aquele candidato que está ali. Sobretudo se ele for um bom profissional. Bons profissionais, eles não estão simplesmente disponíveis no mercado. Eles estão sendo assediados e procurados por outras empresas o tempo todo. Então, se você quer levar para dentro da sua empresa bons profissionais, você precisa saber vender a sua empresa. E quando você faz isso, quando você desperdiça o tempo do candidato, você está depondo contra a sua empresa. E se o candidato estiver em posição de escolha, ele vai pensar se ele vai querer trabalhar na sua empresa ou não. Então mostre organização desde o início do processo, para que o candidato possa sentir interesse e vontade de trabalhar com você. Um outro erro que os empreendedores cometem é que eles não se preparam para as entrevistas. Não leem o currículo, pasmem, mas acontece, não leem o currículo, não leem as informações do teste comportamental, simplesmente vão para a entrevista sem um roteiro, sem saber o que vão perguntar e acabam conduzindo a entrevista como um bate-papo. Eu já participei de entrevistas onde o meu chefe não sabia nem o que estava escrito no currículo do candidato. E aí ia olhando ali, ia perguntando mais ou menos, ia batendo papo, ia conversando, e aí não conseguia fazer perguntas que realmente extraíssem informações capazes de mostrar se aquele candidato era a melhor escolha ou não. E acabava contratando simplesmente por afinidade. Então não faça isso também. Um roteiro organizado vai te preparar, inclusive, para esse momento. Mas afinal de contas, por que ter um processo de contratação? Em primeiro lugar, porque economiza o seu tempo. Em segundo lugar, porque deixa tudo mais eficiente. E em terceiro lugar, porque evita que você traga a pessoa errada e faz com que você tenha muito mais chance de contratar a pessoa certa para essa função que você quer ocupar. Mas o maior benefício que eu vejo de um processo de contratação organizado, estruturado e eficiente é, sem dúvida, o aumento do faturamento. Se você contrata bem, se você treina bem, se você faz com que as pessoas que estão trabalhando com você sejam as melhores, que elas entreguem os melhores resultados, não tem como não faturar mais. Se você ajusta os seus processos e
o processo de contratação, como o nome já diz, é um processo, invariavelmente você vai faturar mais. É um conjunto de coisas que faz com que a sua empresa alcance a eficiência. E nesse caso, a eficiência é alcançar o faturamento de 1 ano em 7 meses. Mas se você alcança o faturamento de 1 ano em 7 meses, o que você faz com os outros meses do ano? Você continua faturando. Você não deixa de faturar. Então, invariavelmente, quando você ajusta os processos, quando você contrata bem, você alcança mais faturamento. Mas aí você pode me perguntar, Carol, quantos tipos de processos de contratação existem? Existe uma única estrutura, existe um único roteiro ou eu posso criar o meu próprio roteiro? E aí eu te respondo, você pode sim criar o seu próprio roteiro, mas existem alguns elementos nesse processo de contratação que eu considero como sendo indispensáveis, tá? Que você não deve fugir daquilo dali, porque são essenciais para que você faça um processo de contratação eficiente. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro, para que eu não esqueça nenhuma parte desse processo, tá bom? O primeiro ponto, tá? A primeira parte essencial desse processo é a elaboração do Job Description. Job Description é um nome muito comum no mercado que significa literalmente a descrição da vaga, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles, tá bom? Então, o primeiro passo é elaborar uma descrição da vaga, ok? O segundo passo, uma vez que você elaborou a descrição da vaga, é divulgar essa vaga. Então, você tem que fazer a divulgação da vaga, tá bom? O terceiro passo é a triagem dos currículos. Você fez a descrição da vaga, você divulgou essa vaga, aí agora você começa a receber esses currículos. E aí é o momento de você fazer uma triagem. Lembra que eu falei que um processo de contratação precisa ser um funil? Então é nesse momento que você já começa a fazer essa triagem, esse funil, para que você não chame para dentro da empresa para fazer entrevista todo mundo que se candidatar àquela vaga, porque você pode não dar conta, tá certo? O outro passo que é muito importante é a realização de um teste comportamental. Em seguida, você vai realizar as entrevistas e os testes de conhecimento para saber se aquela pessoa realmente tem o conhecimento que você precisa para a vaga, tá certo? E por fim, você vai fazer a escolha do melhor candidato e o encerramento das contratações. Lembra que eu falei que um processo de contratação tem que ter início, meio e fim? Ok, às vezes a pessoa vem certinho ali, mas quando chega no fim, no encerramento da contratação, ela não faz. E aí também existe um grande erro nesse processo e a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. Então, essas são as etapas cruciais, básicas, que não podem faltar em nenhum processo de contratação. Eu coloco algumas coisas nesse meio aí que fazem com que o processo de contratação seja mais eficiente. Ou seja, eu adapto muito a minha realidade e você pode fazer o mesmo, mas não pode descuidar dessas 6 etapas que eu acabei de falar aqui. E eu descobri que ter um processo de contratação organizado, estruturado, era de extrema importância e muito necessário depois de bater muito a cabeça, depois de errar muito, de fazer muita contratação errada. A primeira vez que eu precisei contratar foi quando eu tinha uma confecção, eu tinha uma marca de roupas e eu era completamente inexperiente, foi alguns anos atrás, e eu não tinha recursos, eu não tinha conhecimento, não tinha tempo, né? Eu usava aquela velha desculpa que os empreendedores usam: eu não tenho tempo, eu preciso de alguém aqui, eu tenho que colocar essa pessoa aqui para dentro rápido. E aí o que eu fazia? Eu pedia indicação. E aí as pessoas me indicavam, eu fazia ali algumas perguntas rapidamente e logo aquela pessoa já estava ali trabalhando dentro da empresa. E aí é lógico
eu não preciso nem dizer, né, o quão desastroso isso tudo foi, né? A gente não conseguia ter produtividade, a gente não conseguia produzir de uma forma que suprisse a demanda. Então, em pouco tempo, a gente acabou não conseguindo atender a quantidade de vendas e a gente acabou fechando as portas. E aí depois, eu assumi um cargo de gestão e depois outro, numa instituição que já tinha um certo processo de contratação, que não era lá tão eficiente assim, mas já tinha alguma coisa. E a gente começou a fazer algumas contratações e aquilo não dava certo, sabe? Não vinham as melhores pessoas, a gente não conseguia contratar os melhores candidatos. Foi aí que eu percebi que eu precisava me debruçar sobre o processo de contratação, estruturar o processo de contratação, ter um roteiro para que eu não me perdesse, para que eu economizasse tempo. Eu entendi que eu precisava aprender a fazer as perguntas certas. Eu precisava aprender a fazer os testes certos que revelassem realmente as competências daqueles candidatos. Foi aí que eu realmente me debrucei sobre o processo de contratação e me tornei muito boa em contratar. E não é que eu tenha inventado a roda e criado um processo de contratação extremamente novo, não. Ele já existe. É claro que eu coloquei outras coisas, outros elementos aí no meio, mas ele já existe. Só que o problema do empreendedor é que ele não executa nem mesmo aquilo que já existe, que já está ali disponível para ele. Ele quer inventar a roda, ele quer fazer algo diferente quando faz, sendo que já existe um processo pronto, estruturado. E como eu falei, você pode incrementar, você pode colocar uma coisa ou outra, mas o roteiro que a gente está conversando aqui, ele é extremamente útil e eficiente e capaz de te trazer os melhores candidatos. Mas Carol, e se eu não quiser estruturar um processo de contratação? Ah, eu não tenho tempo, não dá para mim, eu preciso de uma coisa mais rápida. E se eu não quiser estruturar? Bem, eu não tenho como te dar uma resposta mais amena, mas a grande questão é que você vai contratar errado. Você vai perder dinheiro, você vai perder em produtividade. Você vai deixar de ganhar eficiência no seu negócio e vai perder a oportunidade de alcançar o seu faturamento de 1 ano em 7 meses. Então, o processo de contratação estruturado, ele é extremamente importante e indispensável. Se você não tem tempo, é aí que você tem que parar e estruturar o seu processo de contratação. E de quanto em quanto tempo você precisa se dedicar ao processo de contratação? Eu te digo que é o tempo todo. O tempo todo e não apenas quando você precisa ocupar alguma vaga. Mesmo que você não esteja com alguma vaga em aberto, mesmo que você não tenha essa necessidade, você precisa estar o tempo todo se dedicando ao processo de contratação. Esteja aberto para receber currículos e ali por volta de 1 vez por semana, talvez de 15 em 15 dias, analise esses currículos, chame alguns candidatos para fazer uma entrevista, para fazer alguns testes e mesmo que você não vá ocupar nenhuma vaga naquele momento, forme um banco de dados com aqueles candidatos para que quando você estiver precisando, você tenha a quem recorrer. Ah, Carol, mas aí pode ser que no futuro eles não estejam mais disponíveis. Sim, pode ser. É bem provável que isso aconteça. Principalmente se você estiver lidando com excelentes profissionais. Excelentes profissionais não ficam sem emprego. Mas aí você tem a oportunidade de fazer a tua proposta, de convidá-lo para fazer parte da sua empresa, talvez oferecendo ali benefícios intangíveis que bem provavelmente eles não tenham no emprego atual. Então isso faz com que você tenha um banco de dados, para que você não contrate no sufoco, no desespero de última hora. E quando a gente contrata no sufoco de última hora, a gente contrata errado.
Então se dedique sempre, periodicamente, estabeleça um período, um ritmo que seja possível para você, mas se dedique periodicamente para que você tenha esse banco de dados e consiga os melhores funcionários. E por onde começar a elaborar esse processo de contratação? Vamos destrinchar um pouquinho cada fase desse processo? A gente falou que primeiro a gente precisa fazer um job description, que é a descrição da vaga. Depois a gente falou que tem que fazer a divulgação da vaga. Falamos também que a gente tem que fazer a triagem dos currículos. Depois a gente falou que precisamos realizar testes comportamentais. Em seguida, entrevistas e testes de conhecimento. E depois, por fim, a escolha do melhor candidato e o encerramento das contratações. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases aqui. Então vamos lá. Elaboração do Job Description, que é, na verdade, a elaboração da descrição da vaga. Sem que você faça uma descrição do cargo que você quer ocupar, você contrata como se você estivesse no escuro. Você não sabe aquilo que você está procurando, você não sabe quem é que você quer contratar. Então, uma boa descrição de vaga tem que ter as atividades que você precisa que aquela pessoa desempenhe. Então, por exemplo, se é uma vaga para um assistente administrativo, você vai colocar lá, efetuar ligações, necessário fazer o atendimento da equipe de gerência, enfim, você vai colocar ali as atividades que você quer que aquela pessoa realize, vai elencar todas as atividades. Depois, você vai relacionar quais são as competências que você precisa que aquele candidato tenha. E aí, por competência, a gente utiliza uma sigla chamada CHA, que é CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Então vamos lá. Conhecimentos. O que são os conhecimentos? É literalmente o conhecimento adquirido pela pessoa através da educação formal, vamos dizer assim. Através de cursos, da graduação que ela fez, especializações, leituras, por exemplo, também, livros. Então, a própria experiência de vida daquela pessoa é o conhecimento adquirido, não importa o meio, tá? Já as habilidades é a capacidade que o candidato tem de aplicar aquele conhecimento no dia a dia dele e transformar isso em resultado. É o famoso saber fazer. Ele adquiriu aquele conhecimento, mas ele sabe aplicar aquele conhecimento no dia a dia dele. E as atitudes são os comportamentos que espera-se que o candidato tenha. Por exemplo, proatividade, espírito de liderança, capacidade de trabalhar em equipe, otimismo, enfim. E é importante você observar que comportamento, atitude, tem a ver com a cultura da sua empresa. Então você precisa avaliar se o candidato tem os comportamentos que estão em linha com a cultura da sua empresa, ou seja, com os comportamentos desejados pela sua empresa. A etapa número 2 é a divulgação da vaga. Aqui é o momento de você escolher os meios pelos quais você vai anunciar a vaga que você quer preencher. Então você pode usar redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn, as próprias universidades, cursos técnicos que tenham ali na sua região, sindicatos, feiras de emprego, as próprias plataformas digitais de emprego como InfoJobs, Vagas.com, Cato, agências de emprego da sua região. Então, são vários meios pelos quais você pode divulgar a sua vaga para que você tenha cada vez mais chance de alcançar mais pessoas e alcançar os candidatos mais qualificados.
A terceira etapa é a triagem dos currículos. É aqui que você vai selecionar os currículos mais interessantes das pessoas mais capacitadas de acordo com aquilo que você colocou na descrição da vaga e convidá-los para realizar um teste comportamental e participar do processo seletivo. É o primeiro contato que você tem com o candidato. A quarta etapa é a realização de um teste comportamental. É um teste que vai te mostrar quais são os comportamentos e como é a personalidade daquele candidato, para que você avalie se aquele candidato tem os comportamentos e as atitudes que a sua empresa valoriza, que a cultura da sua empresa valoriza. A quinta etapa é a etapa das entrevistas e dos testes, que são os principais meios pelos quais você vai avaliar se os candidatos têm as competências que você realmente precisa. Mas não é qualquer entrevista. Geralmente, os empreendedores, eles costumam fazer perguntas fechadas na entrevista. Isso não é eficiente. O que são perguntas fechadas? São perguntas que demandam uma resposta simples, uma resposta de sim ou não do candidato. Tá? Então, por exemplo, você gosta de trabalhar em equipe? Ah, sim, gosto. Você sabe mexer no Excel? Ah, sim, eu sei. Então, essas são perguntas fechadas que não revelam realmente se o candidato tem a competência que ele diz ter. Já as perguntas abertas são as perguntas mais eficientes para você fazer essa avaliação. E o que seriam as perguntas abertas? São perguntas que exigem uma resposta do candidato mais elaborada, diferente de sim ou não. Por exemplo, olha, me descreva uma situação em que você precisou conduzir um projeto em equipe e aconteceu tal e tal problema, como você reagiu? Ele vai precisar contar sobre aquilo, discorrer sobre aquilo. E é ali que está o ouro, né? É ali que você vai ver realmente se ele se saiu bem naquela situação ou não e se ele tem a competência que você quer avaliar. Já os testes precisam estar de acordo com a função, com a competência que você quer avaliar. Por exemplo, se lá no exemplo que a gente utilizou, né, assistente administrativo, você precisa que a pessoa saiba utilizar o pacote Office, saiba utilizar o Word, Excel, você vai fazer testes, você vai aplicar testes que validem essas competências. Então pense nas competências referentes à vaga que você quer ocupar e elabore as perguntas e os testes de acordo com as necessidades dessa vaga. E por fim, a gente tem a sexta etapa, que é a escolha do melhor candidato e o encerramento das contratações. Olha, quando a gente entrevista, quando a gente faz um processo seletivo com muitos candidatos, é normal a gente ficar confuso ou não se lembrar de alguns detalhes no final do processo de contratação. Então, o que eu indico é que você faça uma planilha onde você coloque ali todas as competências que você analisou e as notas de cada candidato em relação a essas competências. E aí, ao final, você avalia, você consegue ter um mapa visual para ver qual foi o candidato que se saiu melhor. Então, usar uma planilha para isso é muito importante e super ajuda na hora de fazer a escolha do melhor candidato. E quanto ao encerramento das contratações, eu sempre oriento que o empreendedor dê um retorno para os candidatos que participaram do processo seletivo. É de bom tom, isso traz uma imagem positiva do candidato para com a sua empresa e faz com que ele queira participar de um novo processo de seleção no futuro. Então, aos candidatos ou ao candidato que foi escolhido, você deve entrar em contato informando quais são os próximos passos. Se ele deve comparecer à empresa com os documentos, quando ele deve comparecer, se ele precisa ir até algum lugar realizar o exame admissional, enfim, você precisa entrar em contato informando quais são os próximos passos. E quanto aos candidatos que não foram selecionados,
também é de bom tom entrar em contato informando: olha, encerramos o nosso processo seletivo, dessa vez optamos pela escolha de outros candidatos, mas se este for o caso, diga, né, para eles que eles se encontram na base de dados da sua empresa para contratações futuras. Isso faz com que o candidato ele se sinta valorizado, ele se sinta respeitado e faz com que ele não tenha mais expectativas. Às vezes a pessoa está ali procurando um emprego e fica naquela expectativa: será que eu vou ser chamado? Será que não vou? Será que já finalizou lá o processo de contratação? Será que ainda está em aberto? Será que eu ainda tenho alguma chance? Então é importante fazer isso até por consideração para com o candidato e também por uma imagem positiva da sua empresa. E como eu disse, essa é uma estrutura básica de um processo de contratação que não pode faltar mesmo, mas você pode otimizar, você pode inserir outras coisas aí, incrementar. Mas esses 6 pontos, essas 6 etapas não podem faltar. E um detalhe muito importante: lembre-se, contratar errado custa caro. Contratar certo vai encurtar o seu caminho para alcançar o faturamento de 1 ano em 7 meses. Eu espero que você tenha aproveitado essas informações, eu espero que você consiga construir um roteiro, um processo de contratação eficiente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!